Vamos ver mais um ou mais dois, ou quantos exemplos derem para ver aqui, sobre, então, a vazão e a equação da continuidade, que é o que nós temos até agora em hidrodinâmica. Então, uma questão da Universidade Federal de Santa Maria, uma mangueira de área de secção reta de 0,5 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Esse circunflexo aqui significa expoente, né? Não consegui digitar. Enfim, deita água em uma proveta na razão de 3 litros por minuto. A vazão e a velocidade média do líquido são, respectivamente. Eu omiti aqui as alternativas, mas a vazão é metros cúbicos por segundo e a velocidade é metro por segundo. Então, vamos lá. A mangueira ela tem uma área de... A secção, né, o corte da mangueira tem uma área de 0,5 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. A vazão dessa mangueira, a vazão... Vamos escrever a vazão em metros cúbicos por segundo, né? Ele já me disse aqui, 3 litros por minuto. Isso aqui é a vazão. Mas vamos escrever a vazão na forma de metros cúbicos por segundo. Então, eu tenho 3 litros por 1 minuto, né? Então, litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. De decímetro cúbico para metro cúbico, a gente tem que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 na menos 3. Então, isso seria igual a 3 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, né, de litro para metro cúbico, multiplica por 10 na menos 3 ou divide por 1000, que é a mesma coisa. Dividido por 1 minuto é 60 segundos, então 60 segundos, né, para escrever em metro cúbico por segundo. Então, isso é igual a... Bom, esse 13 eu posso simplificar com o 60 aqui, ficaria 1 sobre 20. Então, seria 10 na menos 3 metros cúbicos sobre 20 segundos. Agora, 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10, né? Então, 10 na menos 3 metros cúbicos. Eu vou separar as frações aqui. Sobre segundo vezes... Então, eu tenho 2 vezes 10. Né? Então, divisão de potências... Aliás, vamos dividir isso aqui ainda mais. Isso é igual a 1 meio vezes 10 na menos 3 sobre 10 vezes metro cúbico por segundo. Então, isso é igual a 1 meio vezes 10 na menos 3 dividido por 10 é 10 na menos 4, né? Divisão de potência de mesma base, preserva a base e subtrai os expoentes, então, vezes metro cúbico por segundo. 1 meio é 0,5, né? Então, 0,5 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão em metros cúbicos por segundo. Eu fiz da forma mais detalhada possível aqui, né? Então, 0,5 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão. 0,5 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos por segundo. Agora, ele também quer saber a velocidade média do líquido, né? Seria a velocidade. Então, para descobrir isso, a gente vai usar aquela equação que diz o seguinte. A vazão é igual a área vezes a velocidade. Então, a vazão é 0,5 vezes 10 na menos 4. Eu posso omitir as unidades aqui porque já estão todas ajustadas, né? Eu tenho comprimento em metro, tempo em segundo, então a velocidade vai ser metro por segundo no fim das contas. Se você quiser escrever as unidades e depois você vai ter que cancelar lá, enfim, metro cúbico cancela com metro quadrado, fica metro, vai ficar metro por segundo, você pode também. Eu já fiz no vídeo anterior, né, da forma mais detalhada, então aqui eu já vou fazer mais direto. Então, isso é igual a área 0,5 vezes 10 na menos 4 vezes a velocidade, né? É essa equação aqui que eu estou usando, vezes a velocidade. Bom, isso aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vou ficar com velocidade é igual a 0,5 vezes 10 na menos 4. E eu acho que você já sabe quanto que dá isso, né? 0,5 vezes 10 na menos 4. 0,5 vezes 10 na menos 4 dividido por 0,5 vezes 10 na menos 4 é 1, né? Uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, isso é igual a 1 metro por segundo. Essa seria a velocidade média, né? Velocidade. Vamos fazer mais um exemplo. Uma questão bem interessante. Num tubo de raio R1 é igual a 2 centímetros, corre água com velocidade 1 igual a 3 metros por segundo. Se o tubo sofrer um estrangulamento e o novo raio for R2 é igual a 1 centímetro, qual será o valor da nova velocidade? Então, é uma questão bem interessante. Nós podemos resolver ela matematicamente e é o que eu vou fazer aqui agora. Bom, vamos supor esse tubo aqui, como ele tem um raio, eu suponho que ele vai ser em forma cilíndrica, né? Então, ele teria uma forma cilíndrica. Então, ele seria assim. E depois ele sofre um estrangulamento.
e fica assim, né? Claro que aqui está meio desproporcional, vou fazer uma coisa mais proporcional. Então, ele sofre um estrangulamento. E fica assim. Então, bom, continua desproporcional, mas tudo bem. Então, o raio dele aqui, né, o raio de uma secção transversal aqui, o raio dele é 2 centímetros. E aqui, o raio dele, né, ele sofre um estrangulamento e o raio fica 1 centímetro. Então, vamos usar aqui a equação da continuidade, né? Eu tenho basicamente duas áreas e eu quero saber a velocidade. Então, nós podemos usar aqui a equação da continuidade. Área 1, velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2, né? Eu tenho aqui a área 1, né? Eu posso calcular a área 1 com o raio, a área 1, posso calcular a área 2, ele me dá a velocidade 1 e eu quero saber a velocidade 2, né? Por isso que eu usei essa equação. Então, vamos lá. Como ele fala em raio, eu suponho que isso aqui seja um círculo, né? Então, qual é a área do círculo? A área do círculo é π raio ao quadrado. Como é a área 1, então seria π raio 1 ao quadrado vezes a velocidade 1. A velocidade 1 é 3 metros por segundo, né? Vezes 3, então. Aliás, aqui vamos cuidar, né? Como nós estamos metros por segundo, vamos passar esses centímetros para metros. 2 centímetros é 0,02 metros. 1 centímetro é 0,01 metro. Então, vamos lá. É igual a área 2 seria π raio 2 ao quadrado vezes a velocidade 2. Agora, vamos substituir aqui. Π, quanto vale o raio 1? Vale 0,02 metros, então 0,02 ao quadrado vezes 3 é igual a π. Quanto vale o raio 2? Vale 0,01 metros, 0,01 ao quadrado vezes a velocidade 2. Esses π's aqui eu posso cortar, né? Se eu dividir os dois lados da equação por π, eu posso cancelar esse π aqui, né? E agora, resolvendo isso aqui, quanto que é 0,02 ao quadrado vezes 3? Eu vou dar uma de preguiçoso aqui, vou usar a calculadora mesmo, né? 0,02 ao quadrado, cadê o quadrado? Vezes 3, né? 0,0012, então. 0,0012 é igual a 0,01 ao quadrado. Isso dá para ser de cabeça. 0,0001 V2. Então, resolvendo a equação, eu fico com V2 é igual a 0,0012 sobre 0,0001, né? Está multiplicando, passa para cá dividindo. E isso aqui é igual a... Vamos lá, então. 0,0012 sobre 0,0001 é 12. Então, a velocidade vai ser 12 metros por segundo. Ok? Resolvemos aqui pela equação, mas dá para resolver isso aqui de cabeça, né? O que quer dizer essa equação aqui? Área 1V1 é igual a área 2V2. Bom, isso tem uma implicação interessante, que é o seguinte. A área e a velocidade são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a área, a velocidade diminui. Se eu aumento a velocidade, para manter a mesma relação, a área tem que diminuir. Então, é inversamente proporcional. Aumenta um, diminui o outro. Diminui um, aumenta o outro. Então, no caso aqui, digamos, se eu tivesse uma área de 5, uma área igual a 5 e uma velocidade igual a 10, se eu dobrar a área, se eu ficar com uma área igual a 10, quanto vai ser a nova velocidade? Bom, se eu dobrei a área, a velocidade vai cair pela metade, né? Inversamente proporcional. Se eu dobro a área, a velocidade cai pela metade. Então, a nova velocidade seria 5. Então, a área e a velocidade são inversamente proporcionais. Agora, o raio... O que aconteceu aqui com o raio, né? A área, ela é raio ao quadrado. É π. Vamos esquecer do π um pouco. A área, ela é raio ao quadrado. Então, vamos pensar, o que aconteceu com o raio aqui? Ele foi diminuído pela metade, né? De 0,02 passou para 0,01. Foi diminuído pela metade. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade, ela quadruplicou. Ela passou de 3 para 12, né? Eu diminui o raio pela metade... Consequentemente, a velocidade quadruplicou. Isso vem aqui desse raio ao quadrado que está dentro da fórmula da área, né? Então, se eu diminuo o raio pela metade, qual seria, digamos, Então, eu diminuo o raio pela metade. O que seria a metade ao quadrado? Bom, seria 1/4, né? Então, basicamente, se eu diminuo o raio pela metade, a área diminui por 1/4, portanto, a velocidade é quadruplicada. Certo? Não sei se você entendeu a lógica aí, né? Se eu diminuo o raio pela metade, se eu diminuo o raio pela metade, a área cai pelo quadrado disso, ela cai por 1/4. Se eu diminuísse o raio a 1/3,
a área ela cairia para 1/9 da original. Se eu diminuísse o raio por 1/9, a área cairia para 1/81 da original. E, consequentemente, aqui a velocidade, nesse caso, seria multiplicada por 9 e aqui a velocidade seria multiplicada por 81, porque é inversamente proporcional, né? Se a área vira 1/81 do que era antes, a velocidade vai ter que ser multiplicada por 81. Então, aqui o que aconteceu? O raio caiu pela metade, ele virou a metade do que era antes, consequentemente, a área virou 1/4 do que era antes e, consequentemente, a velocidade vai ter que ser multiplicada por 4. Né? E eu espero que eu tenha conseguido confundir você, porque eu acho que é isso que eu fiz, né? Mas, enfim, era isso. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo, né? Se você não entender essa última parte, esqueça ou tente raciocinar um pouco mais, enfim, porque é interessante resolver de cabeça. Mas, se você não souber, sempre tem essa equação aqui. Até o próximo vídeo, então.